Então, é um prazer ter vocês aqui nos escutando. Vamos falar sobre a devolutiva com foco mais na ferramenta de perfil Profile, ou seja, é uma metodologia DISC. Vou trazer também uma importante participação, que é da Janice Siqueiroli. Ela vai falar, vai se apresentar um pouco, falar um pouco sobre ela daqui a pouquinho, e vai trazer também de forma prática como que é o dia a dia dela no processo de devolutivo usado para recrutamento e seleção, desenvolvimento, carreira, processo de sucessão. A Janice é uma consultora na área organizacional e tem uma vasta experiência na parte de devolutiva de perfil comportamental. Então, eu trouxe ela para interagir conosco e trazer dicas de forma mais prática para o nosso webinar de hoje. Então, meu nome é Soraya, sou responsável aqui pela Mapear Perfil. A Mapear Perfil hoje é uma empresa especializada em gestão do comportamento. A ferramenta que nós utilizamos é a metodologia DISC, o modelo é o Profile. Eu sou franqueada, a Mapear é franqueada da Solis, que é a responsável pelo Profile, e desde 2014 nós temos essa parceria. E juntos nós proporcionamos aos nossos clientes terem a ferramenta Profile e assim dar devolutiva para os processos de desenvolvimento, feedback, recrutamento e seleção, todo o seu processo no dia a dia usando uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental com 97,9% de assertividade. Então, uma ferramenta testada e aprovada pela Universidade Federal de Minas Gerais e também pela USP. Então, hoje a Mapear está no mercado desde 2014, trazendo aí a gestão do comportamento para agregar no seu dia a dia, no seu negócio, no seu processo de coaching, no seu processo de desenvolvimento de pessoas. Então, a nossa missão é proporcionar o melhor resultado através das pessoas. Então, é potencializar o que cada um tem de melhor, enxergando esses potenciais através de um perfil comportamental e, assim, proporcionar que o outro desenvolva o seu melhor no seu dia a dia. E também trabalhar pequenos gaps que a metodologia, que a ferramenta hoje nos proporciona visualizar. Então, o que é Mapear hoje? O que nós entregamos para vocês? A gente entrega hoje uma formação de analista de perfil comportamental focada aí na ferramenta Profile. Nós temos também um software completo de gestão comportamental que vai agregar para você aí, vai otimizar os seus processos de RH para recrutar, desenvolver, fazer uma avaliação de clima, uma avaliação de desempenho e trazer dados mais mensuráveis para ajudar você no seu dia a dia na tomada de decisões de forma mais estratégica com relação à gestão de pessoas. E também nós focamos aí em consultoria voltado para a gestão do comportamento. E temos aí devolutivas individuais, em grupo, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes, visando sempre potencializar o melhor do seu time na sua empresa. E agora, apresentando um pouco aí, quem que vai compartilhar hoje essas experiências com vocês com relação à devolutiva de perfil comportamental é a Janice, né? Então, daqui a pouco ela vai se apresentar um pouquinho para a gente. E eu, que estou na Mapear aí, já faço gestão do comportamento, na verdade, eu iniciei em 2013. A minha formação sempre foi na área comercial, área de desenvolvimento, e desde 2003, nós, a partir da parceria com a Solids, a gente vem desenvolvendo pessoas, entregando o melhor que cada um tem no seu dia a dia. Então, é isso, gente. Quando se fala em devolutiva, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso principal objetivo? É trazer essa interação, essa comunicação, essa conexão com as pessoas. Então, uma devolutiva de mapeamento de perfil, ela vai te proporcionar esse momento. E a gente tem que sempre ter essa frase, né, em mente. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, o objetivo principal de uma devolutiva é esse, extrair o melhor de cada um. É buscar na essência o que cada um tem de melhor, para que ele possa, a partir dessa apresentação das suas informações, ele conseguir, assim, potencializar o seu melhor no seu dia a dia. Quero demonstrar para vocês, nós vamos falar de devolutiva, então quero começar demonstrando para vocês o nosso relatório de mapeamento de perfil comportamental. Então, esse é o nosso relatório. Então, o que o nosso relatório hoje proporciona? São em torno de 50 informações da pessoa que você está realizando a devolutiva. Informações relacionadas
a alguns índices. Então, nós trazemos aqui, inicialmente no relatório, nós apresentamos qual é os 4 estilos de comportamento. Lembrando que a ferramenta Profile, ela veio lá do DISC. O DISC foi criado lá em 1928 por um psicólogo chamado William Martinson. O William Martinson entendia que as pessoas poderiam ser divididas em 4 grandes grupos, que ele chamou de DISC. Pessoas mais dominantes, influentes, estáveis e conformes. Aqui no nosso mapeamento de perfil Profile, são as pessoas mais executoras, que são aquelas pessoas mais dominantes, mais práticas, focadas no resultado. Nós temos também o comunicador, que são pessoas mais influentes, persuasivas, mais voltadas ali para o relacionamento e conexão. E temos também o planejador, que são pessoas mais estáveis, mais lineares, eles se preocupam muito com o meio do caminho, com o passo a passo. E, por último, nós temos o perfil mais analista, que são pessoas mais conformes. Então, este é o modelo de relatório que nós que nós trabalhamos hoje, só para você ter uma ideia. Então, ele traz para você aqui, ó, inicialmente, apresenta, essa pessoa está mais o quê? Ela tem os 4 estilos, nós temos os 4 estilos, porém ela está mais comunicadora, executora nesse momento, e o percentual da composição dos perfis. Traz para a gente, hoje eu não vou falar do relatório, nós temos aqui um webinar só para falar do relatório Profile, que foi o webinar anterior, então se você quiser acessar, está aqui no nosso YouTube, então acessa que você vai ter 45 minutos gravados só falando do relatório, tá bom? Então, esse é o modelo que do nosso relatório Profile. Então, quando nós falamos de devolutiva, nós estamos falando de olhar para esse relatório com o intuito de interagir com essas informações aqui, juntamente com a pessoa que nós estamos falando, ok? Então, Janice, fala um pouco para a gente aí do que você faz, em que momento que você usa uma devolutiva de mapeamento de perfil comportamental no seu dia a dia. Bom dia, eu estou aqui muito feliz de estar participando desse webinar e poder comentar um pouquinho as minhas experiências, né? Eu venho atuando na área de consultoria por mais de 15 anos. Eu também tenho o privilégio, né, de atuar em vários estados do Brasil, em vários segmentos, e eu sempre utilizei a ferramenta Profiler desde que eu a conheci. Eu gosto muito da ferramenta. E eu costumo usar a ferramenta em vários processos que eu utilizo da consultoria. E, assim, de uma forma geral, eu uso a ferramenta fazendo uma análise dela, eu olho para todos os itens da devolutiva, né, do relatório, para fazer essa devolutiva. Eu utilizo os detalhes que às vezes eu não consigo enxergar dentro das minhas entrevistas, então eu vou analisando primeiro, e quando chega no momento da devolutiva, eu começo a utilizar todos os itens. Então eu olho aí como que está a energia da pessoa, o que o relatório está me trazendo, e se eu tenho alguma dúvida, que durante as minhas entrevistas, as minhas conversas, os meus bate-papos, se eu não conseguir descobrir, eu aproveito essas informações para poder fazer alguns esclarecimentos. Então, assim, é um momento que eu deixo a pessoa muito à vontade para que ela tenha um conhecimento do que está acontecendo com ela naquele momento que ela fez aquele teste. Então, assim, as pessoas elas ficam bastante ansiosas para saber, né? Qual que é o meu perfil, né? O que eu vou enxergar aqui nessa devolutiva? Eu também gosto de comentar muito que o ideal para a gente trabalhar hoje no mercado é que a gente tenha um equilíbrio entre todos os perfis, porque eu vou conseguir me dar bem com todas as pessoas que eu vou me relacionar no meu trabalho, no meu dia a dia, né? Então, eu costumo fazer isso. E uma outra dica também é que em determinadas atividades que eu estou fazendo com essas pessoas, né, que estão diante de mim, eu vou direcionando para aquilo que eu mais preciso. Então, assim, se é um processo de coaching, se é uma mentoria, se é uma contratação, então eu vou usando a devolutiva de acordo com o trabalho que eu estou realizando com aquela pessoa. Maravilha, Janice. Daqui a pouco eu quero que você traga para a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de como é esse processo para recrutamento e seleção, que a turma toda aí já trouxeram algumas perguntas, no seu processo de mentoria, no seu processo de carreira e de coach, como que você faz aí algumas dicas no seu dia a dia para esses processos mais especificamente, né?
ok? Então, deixa eu compartilhar aqui, Janice, com vocês, eu trouxe algumas dicasinhas e depois eu passo para a parte mais prática, tudo bem? Deixa eu trazer aqui algumas dicas de como não existe, gente, uma forma assim, tem gente que faz conosco a formação. Na formação de analista de perfil comportamental, a gente traz sobre devolutiva. Aí, às vezes, a pessoa fala, como você faz? Não existe uma forma de fazer, né, Janice? A Janice tem a dela, a Soraya tem a dela, a Giovana tem a dela, a Juliana tem a dela, todo mundo aqui tem a sua forma de fazer, né? Um tem o seu jeito de fazer. Então, nós vamos trazer aqui algumas dicas que pode facilitar para você que está começando agora a entrar um pouco nos relatórios de mapeamento de perfil e deseja um direcionamento de como ter um pouco mais de sucesso no seu dia a dia na prática de devolutiva, tá bom? Então, pontos importantes na hora de fazer uma devolutiva. Lembrar que o gráfico, que a ferramenta, que o relatório diz que não é 100% da pessoa, né, Janice? Ela é uma parte. Eu falo que hoje a gestão do comportamento, o comportamento é a ponta do iceberg, né? Porque a avaliação de perfil nos auxilia muito no processo de autoconhecimento, muito. Eu falo que é o start, é o início de tudo. Então, ajuda a pessoa a se conhecer, ajuda a empresa a apresentar o melhor do outro e a desenvolver aquela pessoa. Então, eu falo que o DISC, ele é a pontazinha do iceberg, é aquilo, o comportamento é aquilo que você consegue visualizar quando você entra em contato com a pessoa, naqueles 2 primeiros minutos de conversa, você já percebe o estilo de comportamento que ela tem. Se ela é uma pessoa que fala muito, né? Tipo algumas aqui, se é uma pessoa que fala menos, se é uma pessoa que fala mais tranquila. Então, comportamento é isso, é tudo que a gente consegue visualizar naquele curtíssimo prazo, naquele primeiro contato, naquela primeira interação que nós temos com a pessoa. Então, nem sempre você vai precisar fazer um mapeamento de perfil naquele primeiro encontro. Logo em seguida, você já percebe ali qual que é o estilo de comportamento que aquela pessoa tem, se ela é mais rápida, mais ágil, se ela é mais objetiva, se ela é mais tranquila, se ela fala com voz mais mansa, se ela fala com voz mais atropelada, né? É isso, são os estilos de comportamento. Então, o resultado é sempre o meio. A Janice vai trabalhar muito isso aqui para a gente hoje, trazendo, não é tudo. Muitas vezes, a gente usa outros elementos para um processo de seleção, não só o mapeamento de perfil, outras análises. A Janice tem uma vasta experiência pedagógica, curricular, de experiência também acadêmica, que isso agrega muito no processo dela de devolutiva. Então, é muito cuidado com relação a isso. Então, o mapeamento de perfil não é tudo, ele não é único, ele não é 100% da pessoa. O comportamento da pessoa pode mudar de acordo com o meio, de acordo com a exigência, de acordo com a necessidade, de acordo com o momento. É claro que nós temos uma tendência a fazer entregas, a responder, mas de acordo com 2 estilos de comportamentos que são mais predominantes em nós. Mas por questão de necessidade, em algum momento a gente pode alterar o percentual do nosso perfil comportamental para nos adaptarmos ao meio, para nos adaptarmos à necessidade. Então, muito cuidado, os gráficos não julgam e não decidem, tá? Muito cuidado para a gente não rotular alguém na hora de fazer um perfil. Ó, essa pessoa é isso. Não, ela está assim, né, Janice? Ela está naquele momento. Então, isso é muito, eu acho que isso é muito importante, essas dicas iniciais na hora da gente olhar um relatório. Porque a gente fica tão feliz, né, Janice, quando a pessoa pega um mapeamento de perfil, às vezes ela vira e fala assim, meu Deus, sou eu mesma, nem eu sabia que eu era tudo isso. Ah, não, você foi lá em casa e conversou com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido, porque é muito, é mais que 100% de mim que está escrito aí. É muito gostoso a gente sentir essa sinergia, essa conexão com as pessoas na hora de dar uma devolutiva, né? Essa questão assim de tanto da importância, o quanto bate, né, com a informação. A Juliana também sabe muito disso, a Giovana que já usa o mapeamento de perfil no dia a dia, a Gisele aí tendo também boas experiências. Então, sempre lembrar que uma devolutiva é um diálogo, que no momento que nós estamos com a pessoa ali, nós temos que nos interagirmos com a pessoa, tá? E eu trouxe aqui, antes de passar para a Janice, 4 momentos que são importantes, de repente, você se atentar na hora de dar uma devolutiva de perfil comportamental. Então, a gente vai falar antes de você começar a devolutiva, durante, na abertura, durante e também ao fechar aí, ao terminar a sua devolutiva. 4 momentos que, de repente, para mim, faz muito sentido esses momentos. Antes de nós iniciarmos uma devolutiva, primeira dica, ter clareza do objetivo daquela devolutiva. Eu estou fazendo essa devolutiva por um processo de autoconhecimento,
para um processo de contratar alguém, para um processo de apresentar aquela pessoa que eu contratei ao gestor que está recebendo aquela pessoa, para um processo de desenvolvimento, para um feedback, para fazer um processo aí de gestão de conflito, tudo isso a gente tem que entender. Então, entenda antes, se prepare para que você use abordagens, para que você use também esse momento, né, do objetivo, também na sua devolutiva. Deixe claro o que a ferramenta traz, o que a ferramenta apresenta para aquela pessoa. Estude antes o relatório daquela pessoa que você vai dar a devolutiva. Gente, o que eu falo mais importante na devolutiva, conheça a pessoa que você vai conversar, que você vai se conectar. É a primeira coisa, para mim é a mais importante. Fale o nome da pessoa. Né? Aquela pessoa tem que se sentir importante. Às vezes você está numa empresa, você é consultor daquela empresa, não tem o costume, não conhece muito bem aquele profissional. Se possível, se atenha um pouco, olha, me fala um pouco dessa pessoa, né? Peça o RH, peça o gestor um breve relato, um histórico daquela pessoa. Lembre, fale sempre o nome, chame ela pelo nome, tá? Se necessário, se você está começando o seu processo de devolutiva agora, estude antes, né? A Janice fala, Janice é gabarito, é assim, especialista em devolutiva, mas ela fala, Soraya, até hoje, de vez em quando, eu pego a apostila, dou uma olhadinha, vou lá, vejo um significado de um índice, o profile mudou, ela estuda de novo, faz reciclagem, então, uma pessoa extremamente estudiosa. Então, se você quer ser uma pessoa que se destaque aí no seu processo de devolutiva e que tenha sucesso, estude, tá? E é isso. Conheça a pessoa, conheça o seu histórico profissional. Eu gosto até de perguntar, né, sobre família, eu me interajo muito com as pessoas. Para mim, isso é muito importante e facilita muito esse rapport, essa interação, para que a pessoa também fale dela e tudo mais. Então, estude a ferramenta, estude o relatório antes e entenda o objetivo que você está trazendo, por qual motivo que você vai dar aquela devolutiva. Né? E prepare também, gente, um local, um ambiente propício para que aquela pessoa se sinta à vontade em te ouvir, se sinta à vontade de falar. Então, o ambiente também, ele é muito importante. Eu não posso chegar na sala da minha equipe e virar para a Carol e falar assim, não, a sala é com 5 pessoas que trabalham ali, e falar, Carol, senta aqui do meu lado, no meio de todo mundo, vem cá que eu vou te dar a devolutiva do seu perfil e vou te dar um feedback. O perfil dela é um perfil, né, que eu sei, e qualquer outro perfil, independente de um perfil que fique à vontade ou não, não é essa a melhor forma. Então, reserve um momento, reserve um local que seja mais propício para aquela pessoa também ficar à vontade, e você também falar dela, e ela também ficar à vontade de ouvir o seu feedback ali, tá? Abertura. Apresente você, se você está chegando na empresa, ou se você é um consultor, fale um pouco, mais uma vez, do objetivo. Se possível, envie antes o relatório para a pessoa entender um pouco do que ela vai ver, pelo menos na parte de texto, é mais fácil dela dar uma lida e entender um pouco. Dependendo do objetivo da devolutiva, eu costumo enviar o relatório antes. Eu pergunto sempre se fez sentido, se ela teve alguma dúvida no momento do preenchimento, como ela se sentiu ao preencher o relatório, se o entendimento ficou claro. Eu foco também ali, sempre inicio trabalhando ali um pouco. Eu falo um pouquinho do que é a metodologia, o que é um pouco ali o profile, pergunto para ela se ela já fez, se ela já recebeu a devolutiva em algum momento. Muitas pessoas, gente, já fizeram um mapeamento de perfil em vários momentos de suas vidas, mas a maioria nunca receberam uma devolutiva. Então, esse momento é muito importante, porque você vai estar entrando ali na vida daquela pessoa, falando dela. Então, é um momento muito importante para quem recebe, para você que vai estar dando a devolutiva, mas para quem recebe também é um momento muito importante. Então, sempre crie esse momento de empatia, sempre sorri, use seu entusiasmo, valorize esse momento, sempre faça perguntas se está fazendo sentido, confirme se o perfil dela bateu, se é isso mesmo. Olha, de 0 a 10, quanto que você está se identificando, tá? E é isso, então crie esse momento. Peça a pessoa para falar um pouco dela, para ela se apresentar. Conte para mim como é que está o seu momento, quais são os seus desafios, porque quando a gente fala, pergunta à pessoa como que está o dia a dia dela, os seus desafios, você vai poder usar isso também na hora que você for trazer um índice. Olha, você disse para mim no início que está passando por isso, isso, isso. Faz sentido esse índice aqui, essa energia está baixa? Por causa do seu momento, por causa do seu estresse. Esse índice está explicado o motivo dele estar assim mais baixo.
Ó, tá explicado aqui do seu ambiente, está te cobrando ser um perfil diferente, porque você está tendo novos desafios na empresa. Olha, você está passando por um processo de mudança, como você pontuou para mim no início. Faz sentido, esse resultado está apresentando isso. Então, as coisas vão fazendo mais sentido para a pessoa. Lembre, sempre interaja com o momento e faça conexão com ela, tá? E durante a devolutiva, muito importante a gente adequar a nossa linguagem de comunicação àquela pessoa. Então, se eu conheço aquela pessoa um pouco antes, eu posso adequar a minha melhor forma de me comunicar com ela. Faça pausas, pergunte se está fazendo sentido, deixe claro, né, deixe ela falar também um pouquinho. De repente, gente, você não vai chegar igual eu, né? Falo, né, muito, dá uma devolutiva completa. Às vezes, o momento ali, ela vai falar tanto que você vai trazer um índice, um gráfico ou uma outra informação que vai fazer mais sentido para ela naquele momento. Quando eu faço também devolutiva em grupo, às vezes, com cada um com o seu relatório em mãos, às vezes eu trago ali filmes que têm a ver com os perfis, trechos de filmes, uma música para contextualizar cada um dos perfis, trago exemplo de pessoas famosas que têm aquele perfil, uso também aquela questão do rapport de me identificar, olha, eu também já passei por aquele momento, ó, já estive assim, ou estou assim. Então, ou seja, eu me sinto à vontade de interagir na devolutiva, falando também, em alguns momentos ali, também do meu momento, como eu me vi ali, ou como eu me vejo também naquele índice, naquele gráfico, ou naquela situação, daquele resultado, tá? E outra, não existe um estilo melhor para fazer uma devolutiva. Cada pessoa que está dando a devolutiva tem o seu próprio estilo, tá? A Soraya tem o dela, a Giovana tem o dela, a Carol, a Juliana, cada um, né? A Gisele, cada um tem o seu estilo. Então, seja fiel ao seu estilo, tá? Sorria, se você quiser sorrir, se você acha que a sua devolutiva tem que ser mais formal, tudo bem, né? Agora, é sempre importante, se a pessoa é mais formal, se a pessoa... Eu, às vezes, vou me adaptar ao estilo dela, seria um pouco mais formal, porque o comportamento é isso, gente. Quando eu percebo qual o estilo de comportamento que aquela pessoa tem, eu tento me aproximar mais ainda daquele estilo comportamental. Então, se eu for dar uma devolutiva para uma pessoa que é mais expansiva, que é mais gosta de falar, é um perfil mais comunicador, eu vou dar também, eu vou ser mais assim também, né? Às vezes perguntar mais da família, interagir mais, fazer perguntas que têm a ver ali com o estilo dela. E se é uma pessoa mais formal, que é uma pessoa... No início eu vou trazer mais informação da metodologia, também vou ser um pouco mais formal, né? É isso mesmo? É isso mesmo, Janice? No seu dia a dia, é o que você também usa? Faz sentido aí? Faz sentido sim, porque às vezes eu tenho um papel de fazer algumas devolutivas para a alta hierarquia da empresa. E aí eu tenho que me Entendi. posicionar de acordo com aquele indivíduo que está comigo, né? O que cargo A que ele está posição. ocupando, e também para a finalidade que eu estou utilizando devolutiva. Então, eu fico bem atenta qual o motivo que eu estou dando a devolutiva, para que nível, como é que eu vou me portar. Realmente, o que você disse é bem verdadeiro. Uhum. E para não correr o risco, né, Janice, muitas vezes, da pessoa ficar, né, às vezes ela não vai se abrir completamente ali, porque ela não sentiu que teve essa interação, né? E a cultura da empresa também faz muito sentido, né, Janice, na hora de dar uma devolutiva, de repente para uma diretoria, para uma gerência, você percebe essa questão da importância da cultura para a pessoa estar mais aberta ou não para um processo de falar dela? Sim, às vezes tem empresas que elas são um pouco mais centralizadoras, que tem às vezes uma cultura que não é muito arraigada, então às vezes as pessoas elas ficam meio receosas, né? Mas à medida que você vai conversando, que você vai falando a respeito de todas as informações que você tem para apresentar, as pessoas elas vão, como se diz, Abrindo. adequando, se abrindo, né? E em alguns momentos que eu percebo que tem alguma coisa ali eu falo para a pessoa, tá acontecendo algum momento com você? Você pode escrever como é que você está se sentindo, né, nesses últimos dias, né, que apresentou aqui no seu relatório. Então, eu vou conversando devagarzinho e às vezes a pessoa fica muito assustada, porque tem uma questão que as pessoas ficam muito assustadas quando eu estou dando a devolutiva, é a questão da energia. As pessoas, às vezes, né, a energia está baixa, ou normal, tendenciando a baixa, e aí eles perguntam, mas como que é isso, né? Então, às vezes você vai caminhando, tem um outro índice que vai ter a resposta daquela energia baixa, né?
E aí, quando você fala, olha, tá vendo? Quando você falou da energia baixa, veja esse índice aqui. O que está acontecendo, né? Aí ele fala, ah, faz sentido. Então, isso realmente Uhum. está acontecendo, né? Então, assim, principalmente o índice quando a gente fala das nossas entregas, né? O que que o meio exige que a gente entregue, né? Como é que a gente fala, mensura, né? O que eu entrego e o que o meio está exigindo que eu tenha que entregar. Então, esse índice também é um índice muito bom para a gente trabalhar, porque às vezes ele está apresentando uma centralização das atividades, às vezes ele está. Essa é uma pessoa que ele gosta de saber de tudo, tudo tem que passar na mão dele, às vezes ele é uma pessoa mais rígida, e aí a gente começa a trabalhar um pouquinho essa questão dos papéis que ele possui, né, na vida dele, de uma forma geral. E aí eu gosto muito porque esse índice ele mostra muita coisa para a gente. Aham. O índice que a Janice está falando, é só para vocês estão visualizando a minha tela aí, ó, é esse aqui, a exigência do meio, né, Janice? Isso, exigência do meio. Ele é Por ótimo. exemplo, esses são os indicadores. No relatório, traz para a gente indicadores situacionais, né, Janice? Como uma pessoa está recebendo naquele momento. Então, ele traz muito do momento. Então, na hora que a gente fala assim, a exigência do meio, nesse caso aqui, desse relatório, está falando o seguinte: a pessoa tem uma exigência do meio normal, com uma tendência a subir, ou seja, a exigência dela está normal, ou seja, mas com um pouquinho de alta, ou seja, com um pouquinho mais de exigência. Aí a gente vem para esse gráfico aqui, interação de ambiente, que a Janice trouxe, né, Janice? Então, por exemplo, a gente entra no momento da pessoa. Olha, vamos dar um exemplo que esse relatório aqui seja da Soraya, um exemplo, né? Olha, Soraya, estou vendo aqui o seu perfil, está bem representado aqui, que você é um perfil mais comunicador, executor, e o MEI está te falando que você precisa diminuir um pouquinho o seu comunicador, um pouquinho só o seu executor e aumentar aí o seu analista e também um pouquinho o seu planejador, mas com foco, ou seja, diminuir um comunicador e aumentar um pouco o analista. Aí hoje a gente usa um método que eu vou falar aqui para vocês na Devolutiva, que chama ECP. Eu entendo o que está trazendo o relatório, eu explico aquele gráfico, eu explico aquele índice e trago um contexto, um exemplo. Aí aí a Janice pode falar um pouco desse gráfico para a gente melhor como ela usa. Mas, por exemplo, eu uso às vezes assim, eu pergunto, Soraya, em que momento você percebe que você pode ser menos comunicadora? Aí eu falo, tô achando que às vezes eu falo muito, eu estou no meio de uma reunião, eu poderia me conter, deixar o outro falar, ou às vezes eu tô muito apressada, né? Então eu trago algumas coisas que eu acho que está intenso. E o analista? Nossa, Janice, eu acho que eu preciso trabalhar melhor a questão de organização, de processos, de ser mais, pensar mais antes de fazer, né? Como que você trabalha, como que você dá uma devolutiva na hora que você está trabalhando, Janice? Essa parte do relatório mais específica da interação com o ambiente. Eu sou um perfil e o meio está me exigindo ser um pouco mais o outro estilo. Se quiser trazer um exemplo para a gente, eu acho que pode ajudar muito a extrair, né, isso aqui para quem está nos ouvindo, para melhorar o seu processo de devolutiva. Às vezes, em algumas organizações que você tem, por exemplo, um gerente, e vamos pegar até um gerente da área comercial. Às vezes, Perfeito. ele é muito voltado para comunicação e para execução, porque ele precisa de atender, ele precisa de buscar clientes e ele precisa de entregar, fechar. É Então, muito esse perfil aqui, próximo disso, que está no exemplo aqui. exatamente. E aí, ele esquece que ele tem que analisar o mercado, ele esquece que ele tem que analisar a concorrência, ele esquece que ele precisa de planejar o segmento, para onde que ele vai atender, que ele precisa fazer um mapeamento da segmentação, daquilo que ele está comercializando, da região. E aí, isso começa, o meio começa a exigir. Como que o meio começa a exigir? Alguém que está acima dele começa a questionar. E esse segmento, por que, que não está indo? As nossas metas não estão sendo concluídas, o que nós planejamos não está acontecendo. E aí ele tem uma sensação só, mas eu estou negociando, eu estou indo, eu estou fechando, mas tem um gap aí. Então, eu preciso de aprender a analisar o mercado, analisar o que está acontecendo, analisar metas e preciso de aprender a planejar. Então, é onde a gente sugere que aí nós vamos ter um equilíbrio. Então, eu tenho que ter um pouquinho de cada um para aquela situação, para aquela empresa, para aquele meio no qual ele está inserido. Então, aqui é uma coisa bem personalizada, né? Perfeito. Ou seja, você já. E aí você já está entrando no momento de desenvolvimento daquela pessoa, né, Janice? Isso. Mas você traz para ela, se é uma devolutiva com o intuito aqui de apresentar para ela o relatório, ele já começa a falar assim: nossa, Janice, faz muito sentido esse resultado.
porque é isso mesmo que eu estou, mas só que às vezes ele não sabe, porque o relatório, gente, ele é a forma mais assim fiel de trazer o momento da pessoa, e que muitas vezes ele não sabe, às vezes o líder está falando assim, Soraya, tem que melhorar isso, mas assim, ele fala assim, será que eu tenho mesmo? Na hora que eu coloco para mim, na hora que eu vejo aqui o meu relatório, eu falo assim, faz sentido o que o meu líder está fazendo, eu preciso aumentar o meu analista, aí eu chego para o meu líder, olha, você vai colocar alguém para me ajudar nesse gap que eu não tenho, ou a empresa vai ajudar a desenvolver isso. E se ele é um líder, acaba que ele tem que desenvolver. Então, é uma forma mais assertiva dele visualizar e ele partir para o processo dele de desenvolvimento, né? Faz todo sentido. Maravilha, Janice. Ótimo. Alguém quer comente? E para fechar, né, as dicas, é a quarta dica aí do processo aí da devolutiva, pergunte sempre se está tendo alguma dúvida, preste atenção na postura, na linguagem, você percebe se a pessoa está interessada ou desinteressada, né? Que aí entra a linguagem corporal também. Se ela cruza os braços, se ela se aproxima para ouvir mais, se ela está ansiosa, se ela está incomodada com o que você está falando. A maioria das vezes as pessoas estão abertas, como a Janice disse, sempre querem ouvir mais. Nossa, eu estou gostando, fale mais sobre isso, né? Então, pergunte qual foi o maior benefício dele ter ouvido aquela devolutiva, o que chamou mais atenção para ele. E sempre no final, sugira uma atividade para o processo de melhoria. Olha, que tal você está precisando de aumentar o seu analista aqui? Que tal trabalhar mais esse curso, focar mais nesta área na empresa, ficar mais próximo de alguém aqui na empresa que já faz isso, se apoiar mais nesse perfil também que é mais analista aqui na empresa, e de repente, junto com ele, vocês possam junto desenvolver uma estratégia de aprendizado nesse seu gap, surgir algum curso. Então, assegure sempre, gente, que a pessoa irá sair da devolutiva melhor que ela entrou, né? Com dica, com melhorias, com processo mesmo de evolução, né? Que aquilo realmente faça sentido. E que em alguns momentos, se você deu uma devolutiva com o intuito de um PDI, você vai continuar esse processo, você vai fazer o perfil comportamental hoje, talvez daqui a 6 meses você vai repetir, tem algumas empresas que repetem daqui a 3 meses. Eu contratei uma pessoa para trabalhar na minha equipe, contratei a Ana chegou hoje, eu fiz um mapeamento de perfil, é lógico, a pessoa não chega 100% pronta, então eu já sei, falei, olha, a Ana vai trabalhar nesse departamento com esse líder eu já mapeei a equipe, ela vai estar numa equipe, ela tem um perfil mais planejador, analista, ela vai entrar numa equipe mais comunicadora, executora, então eu preciso de cuidar desse ambiente que a Ana vai chegar, eu preciso de dar condições para que ela se desenvolva ali, ela vai ser o suporte da equipe comercial, então eu estou criando um exemplo de uma vaga. O líder dela é mais executor, então eu, RH, tem que estar atento com esse líder, dando dica para eles, olha, a Ana chegou, a Ana tem um perfil mais planejador, é importante que você, líder, nesse primeiro momento, a Ana se sente segura, que você faça junto com ela, o passo a passo, como fazer. Depois que a Ana ficar segura naquilo que ela vai fazer, ela tende a dar mais velocidade, mas nesse primeiro momento ela precisa de criar a forma dela de fazer, se sentir segura no ambiente. Então, nós, RH, ou líderes, ou coach, a gente apresenta aquele perfil comportamental ao líder e vai dando dica para como ele vai desenvolver a Ana ali. Daqui a 3 meses, a gente faz o novo perfil da Ana. Olha, Ana, olha aí a sua evolução. Porque né, você chegou, era o perfil que você queria para a vaga, mas a pessoa precisa de se adaptar. Por que muitas vezes as pessoas não ficam na empresa, gente? Porque não tem aquele ambiente. Eu coloco a pessoa está tão deslocada com as pessoas da equipe, deslocada com a liderança. Então, nós não criamos um olhar para a pessoa, para ver qual que é a melhor forma dela se desenvolver naquele ambiente de trabalho. Nós vamos fazer um próximo webinar só sobre desenvolvimento, tá? Então, essa dica aí de desenvolvimento, de PDI, vai ser nosso próximo webinar. Então, fique atento com a data que a gente vai trazer aí para vocês, e vocês vêm participar também para a gente falar só sobre desenvolvimento. Hoje a gente está falando um pouco sobre devolutivo, né? Então, é isso, só para eu fechar um pouco a minha fala e passar também para minha amiga Janice, né, para a parte mais prática, é isso, a mapear, desenvolver um método para auxiliar vocês no processo de devolutiva, que é o método ECEP, né, que a gente chama de ECEP. O que significa isso? Eu estou falando de um índice, energia. Aí eu explico aquele índice. O que é aquele índice? Energia, Janice, é um pico para o trabalho. É a sua disposição, é a sua capacidade de absorver novos estresses. Ou seja, como você está no momento, seu pique para o trabalho. Aí eu faço um contexto.
Janice, se a nossa energia estiver muito baixa, a gente pode ter uma dificuldade de fazer algumas entregas. Às vezes eu estou no meio de um desafio, estou passando por um processo de mudança na empresa, e se a minha energia estiver muito baixa, eu posso ter dificuldade de interagir com esse novo momento, com esse novo cenário da empresa. Tá? Então é isso. Energia é às vezes um cansaço, ou um estresse, ou uma preocupação, ou um excesso de trabalho, ou de repente a pessoa está precisando de férias, ou ela está passando por muita mudança, estou vivendo um cenário de home office, não estou me adaptando, estou sofrendo. Então, eu trago algum exemplo de que pode ocasionar queda de energia. E eu pergunto, Janice, em que momento, traz para mim, como você está se sentindo? Em que você está percebendo que está caindo a sua energia? Aí eu trabalho com ela. Se você continuar com essa energia em queda, com esse índice baixo, o que isso pode impactar para você? O que isso pode trazer de negativo para os seus resultados, ou para a sua vida pessoal e profissional? Agora, se você melhorar essa energia, o que isso traz de bom? Faça perguntas, né? Contextualize, para que a pessoa possa entender o quanto ela pode melhorar com aquele índice, o tanto que, se ela continuar com esse índice baixo, pode ser ruim, e se ela melhorar esse índice, o que pode ocasionar de benefício para ela, de melhores nas suas entregas e na sua qualidade de vida, tá? Então, eu trago exemplo. Da mesma forma, só, né, para eu fechar melhor esse exemplo do método ECP aqui para vocês, né? Exemplo, eu tenho um índice no nosso relatório que chama incitabilidade. Que quer dizer esse índice? É a minha velocidade de resposta diante de um novo projeto, de uma nova ideia. Aí eu explico, ó, este índice demonstra o nosso potencial de reação diante a novos estímulos. É a minha velocidade de estímulo de resposta. Aí eu trago um contexto. Isso influencia quando recebemos, por exemplo, uma nova ideia, um novo desafio. Aí eu trago um exemplo. Quando a empresa informa uma mudança ou nos propõe um novo projeto, como eu reajo, né? Aí eu pergunto, você já parou para pensar como você reage e o que sente quando recebe um novo desafio ou precisa realizar uma mudança na sua vida? Aí a pessoa, aquele índice, porque se eu chegar ali para a pessoa na devolutiva e ficar só explicando o que é o índice, não vai fazer sentido para a pessoa. Então eu tenho que dar um exemplo. E outro, eu não vou fazer isso, gente, em todos os índices. Eu vou pegar aquele índice que está mais assim, que eu percebo, que está mais impactando naquele desafio que ela colocou para mim lá no início da nossa conversa, naquele problema, ou se eu já estou dando feedback para alguém com algumas dificuldades. Aí eu vou pegar aqueles índices que está mais baixo ou que estão fazendo mais sentido para a pessoa, ok? Janice, faz sentido para você, de repente, usar esse método de contextualizar, de trazer um exemplo? E para vocês aí também que estão ouvindo, está fazendo sentido, Janice? Você acha que isso pode ser interessante para a gente trazer um pouco da devolutiva? Na verdade, eu sempre utilizei esse método, né? Porque se você não conta para a pessoa o que significa, e que se você não faz uma contextualização de onde que isso está inserido, de onde que pode vir, números é muito difícil das pessoas entenderem. Até mesmo porque os índices eles são baseados em tabelas, em intervalos. E eles nunca, fica muito difícil para uma pessoa que não é dessa atividade, que ela não está fazendo isso todos os dias, né? Ela não tem essa vivência de estar dando devolutiva. Então, está escrito normal alto, normal baixo, normal, ela não tem essa noção desses parâmetros. Então, essa metodologia é boa porque quando você contextualiza, quando você dá um exemplo, é como se você estivesse falando dos intervalos aqui, dos parâmetros. Então, fica muito claro para ela entende algo que está normal tendenciando a alto ou normal tendenciando a baixo ou baixo. Então, eu sempre utilizei essa metodologia. E é uma metodologia que Perfeito. gera muito resultado. Ótimo, maravilha, Janice, que bom, né? E é isso, né, Janice? Nós não podemos ficar bons em devolutiva se a gente não praticar, né? Se a gente não criar o hábito de fazer, no início vai trazer uma certa insegurança, né, Janice? Às vezes a pessoa, se você está começando, faça um perfil, de repente, de uma pessoa que você conhece mais, alguém da sua equipe que você tem mais interação, onde que você possa falar com mais tranquilidade, onde que você vai ali consultar mais vezes. E é isso, tem que praticar, né? Então, vamos para a prática? Vamos falar um pouquinho aí de prática? Então, olha só, traz um pouco para a gente, né, Janice, ao longo aí da sua trajetória de consultoria, como você até trouxe um pouquinho, como você pratica a Devolutiva Profile, né, no seu dia a dia. Traz um pouco, mas traz para a gente um pouco assim,
Como que é o seu processo aí na hora de dar uma devolutiva para contratar alguém? Nesse primeiro momento, como que você utiliza aí a devolutiva? Como que você pode ajudar quem está nos ouvindo, que faz esse processo na empresa para contratar e selecionar pessoas? A devolutiva é uma conclusão de um processo de recrutamento e seleção. Né? Quando eu estou falando de contratação, eu tenho um processo atrás que é recrutamento e seleção. A primeira coisa que eu faço é o perfil da vaga, porque o perfil da vaga que é o norte do meu processo de contratação. Então, eu tenho que ser assertiva. Né? Eu tenho um desenho, eu vou perseguir esse desenho. Eu também cuido muito do conjunto, porque eu não posso fazer uma contratação baseado em um teste de um profiler, porque ele me dá muitas informações, mas para formar o conjunto. Então, eu preciso de ter dinâmicas, eu preciso de ter entrevistas, e agora com essa pandemia, eu tenho feito muito processo de recrutamento e seleção à distância, mas aqui eu faço dinâmicas, eu faço painéis, eu faço debates, eu consigo fazer tudo isso à distância. E aí eu vou criando um conjunto. Então, o profiler eu uso mais no final para fechar esse conjunto. E aí eu validar, né? Quase que validando, né? Exatamente. E aí eu normalmente eu tenho 3 candidatos bons, eu faço os testes dos 3 candidatos bons. E aí eu faço um estudo desses testes, do resultado, né, do relatório dos testes, transfiro isso para um documento, né, faço um relatório para entregar para quem me solicitou a vaga, um laudo, e esse laudo, ele tem tudo, ele tem a parte de entrevista, tem a parte das dinâmicas, tem a parte do teste, eu faço algumas traduções desses índices, porque às vezes a pessoa que vai receber, ela não está muito habituada a fazer a leitura desses índices, e ele pode fazer uma interpretação equivocada, então tenho cuidado de fazer uma tradução dos índices para um documento que ele possa entender. E aí, na linguagem da empresa, né? Às vezes, né? Exatamente. Eu faço um documento de acordo com o que eu vou, essa pessoa que está me solicitando, que ele vai ter uma visão ampla desse candidato, é como se ele tivesse acompanhado todos os passos. Então, eu relato todo, né? Eu faço um relatório de tudo que aconteceu, e aí, no final, eu coloco a minha visão. Se aquela pessoa, ela possui potencial para ser contratada, né? Eu não posso afirmar que ela é o candidato ideal, eu coloco que ela tem perfil da vaga, que ela tem perfil para ser contratada. Se ela tiver algum potencial para desenvolver, eu coloco nesse laudo que ela tem esse perfil, mas ela tem um potencial para desenvolver nessa competência, que isso é normal de fazer. E, bom, se eu fiz para 3 e eu só tenho uma vaga, uma pessoa vai ser contratada, 2 não vão ser contratadas. Então, normalmente, em virtude do meu tempo e da quantidade de empresas que eu trabalho, eu não tenho um tempo hábil para ligar para esses candidatos e dar uma devolutiva para ele, porque ele não vai participar mais do processo, né? Eu sempre falo que no universo de candidatos que estão participando de um processo seletivo, aquele candidato que tem o perfil mais próximo da vaga é que vai ser contratado. Então, eu faço esse contrato no início do processo de recrutamento e seleção. Eu caminho. Você já alinha isso, né? Isso. E eu caminho até no final. Então, a minha devolutiva para ele é fazendo isso. Ó, no universo de candidatos que participou do processo, tivemos um candidato que teve o perfil mais próximo. Então, eu não tenho um tempo hábil para fazer devolutiva para esses participantes. Para a pessoa que foi contratada, a gente dá devolutiva, porque ela precisa de saber que ela está entrando, ela não conhece ainda o perfil dela, ela só fez o teste. E aí é o momento que a gente vai mostrar para ela em que status que ela está, o que a empresa precisa, porque a gente tem um perfil de vaga, e eu faço a comparação, ó, nesse ponto tem potencial para desenvolver, pois a parte analítica, a parte de planejamento, se ela tem muito uma tendência de ser mais comunicadora e executora. E aí, nesse momento, a gente está criando um momento atual dela, que a partir daí ela vai crescer dentro da empresa, como você disse, vai preparar o gestor dela, porque o gestor dela já recebeu esse relatório, e aí os dois estão alinhados. E aí é só pegar na mão e a pessoa tem a possibilidade de ter uma experiência fantástica dentro da empresa. Fideliza, né, o candidato, né, Janice, mais. Exatamente. É o experience desse candidato. Hoje você fala bem, né, da experiência e é isso, a gente começa logo no início, né, proporcionando, eu falo que é um ambiente de proliferação daquele talento, né, daquele
essencial daquelas competências. Janice, você costuma entregar o relatório para a empresa, o relatório Profile, a ferramenta, assim, crua e nua, para o dono da empresa ou para o gestor ali, ou não? Na hora do processo de contratar? Eu vejo muito que o gestor que me solicitou para eu fazer o processo seletivo para fazer uma contratação, ele tem algumas visões que eu não tenho uma certeza absoluta que ele vai enxergar como eu enxergaria, porque eu sou uma analista. Então, pessoas que não são analistas, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer uma leitura. Então, Do relatório. Exatamente, se esse gestor ele não é um analista, ele simplesmente faz a gestão do setor ou de alguma área, eu sei que ele vai ter dificuldades. Então, cabe a mim, que sou uma pessoa preparada, que tive uma formação de analista, traduzir esse relatório para entregar para ele. Então, às vezes às vezes eu tenho que falar mais dos índices, às vezes eu tenho que falar mais do ambiente, às vezes eu tenho que falar mais do perfil, às vezes eu tenho que falar da área de talentos. A área de talentos dentro do relatório é importantíssima. Por quê? Porque às vezes aquele cargo ela tem que ser mais diplomata, às vezes ela tem que ser mais professoral. Então, eu preciso de falar disso. A teia que está lá no relatório, quantas coisas tem aquelas competências que eu preciso de falar. Então, o relatório ele é todo importante. Eu não deixo nenhuma parte dele sem comentar. Eu comento tudo. Então, eu faço uma tradução. Então, as pessoas que me contratam para fazer um processo seletivo, elas conseguem enxergar exatamente o candidato que está recebendo, porque eu falo tudo. Então, às vezes, a gente, quando faz um processo de formação de analista, a gente não imagina o quanto que aquela apostila, o quanto que aquele conteúdo é rico para a gente. Então, eu estudo muito aquilo, porque cada vez que você faz uma leitura, você enxerga com um olho diferente. E aí você vai aprendendo cada vez mais. Então, eu realmente passo tudo prontinho, tudo traduzido para a pessoa que me solicitou. Ótimo, Janice. E você citou uma coisa importante. A gente já está indo para a nossa 35ª turma de formação analista comportamental aqui na Mapear, né, que desde 2014 nós já atuamos como formação de analista, e eu sempre falo, gente, estudar continuamente. Toda vez que eu vou dar uma formação, gente, já é a 35ª, eu paro, eu leio, eu estudo, eu pego o livro, porque você vai mudando, né? Hoje são outras necessidades, as pessoas... Então, é muito importante isso que a Janice colocou. E, às vezes, as pessoas fazem uma formação, passa uma lida uma vez na apostila e olhe lá e nunca mais pega aquela apostila, aquele material, um livro. Então, quer aprender mais? Vem com a gente, né? E você hoje, Janice, apoia, você tem algum trabalho de mentoria, de repente a pessoa que está no RH, está na empresa, estou com dificuldade, eu uso já, igual nós já temos aqui quase mais de 250 pessoas formadas conosco, mas às vezes tem pessoas que são analistas, mas têm dificuldade de criar um processo, de fazer, de repente, um laudo, de como faz um laudo, como... Você hoje tem essa mentoria para ajudar o RH a fazer a gestão do comportamento via contratar através do perfil? Sim, eu sempre oriento a profissional de recursos humanos como ela deve fazer essas devolutivas, como ela deve usar o material que ela fez a formação de analista, como ela deve fazer tudo que ela puder facilitar a visão deste candidato que ela está entregando, é melhor para ela, porque ela vai ser mais assertiva. E isso vai entrar no índice de assertividade do processo de recrutamento e seleção. Então, é interesse dela usar esse indicador para a empresa, porque isso representa um custo baixo de contratação. Se eu não sou assertiva, eu começo o processo tudo novamente, e um processo de contratação é muito caro. Então, eu sempre oriento, eu sempre faço uma mentoria com os profissionais que eu trabalho, para que eles possam entregar o melhor do processo de mapeamento de perfil e do processo total de contratação. É completo. Perfeito, Janice. E como você vê essa questão aí, agora a pessoa está na empresa, ou a pessoa está fazendo o processo aí de recolocação, como que você trabalha aí a ferramenta de assessment, né, que é o perfil, no processo de carreira daquela pessoa? Ela está querendo buscar oportunidade, ou ela está na empresa? Às vezes é um líder, que o líder fala assim, olha, eu quero crescer aqui na empresa, hoje eu sou um gerente, quero me tornar um diretor. Como que o mapeamento de perfil, como que uma devolutiva pode ajudar nesse processo de carreira? A gente primeiro tem que conversar com esse candidato que está interessado a cuidar da carreira dele, porque o plano de carreira ele tem duas faces. Uma face é o interesse do indivíduo que está querendo ter uma ascensão na carreira dele, e a outra face é a empresa dar condição para que ele possa ter essa ascensão. Exatamente. Então, ele precisa de se situar, ele precisa de saber em qual momento ele está. E a ferramenta do Profile é excelente,
porque ele vai entrar em contato com o seu perfil naquele momento, e vamos pegar novamente o perfil desta vaga, né, dessa próximo upgrade aí da carreira dele, e vamos ver o que necessita. E aí a gente faz aí uma balização, e aí ele mesmo participa disso, ele mesmo entra em contato e fala, eu tenho que crescer aqui, tenho que crescer aqui, tenho que crescer aqui. E aí é um momento onde ele começa a trabalhar, uma coisa vai puxar a outra. Ele vai fazer um programa de desenvolvimento individual, porque ele quer ter essa ascensão, a empresa já sinalizou que existe essa possibilidade, e aí é o momento que o profile é importantíssimo para ele poder enxergar e ele ter aquela motivação para desenvolver essas competências para poder passar por um processo de plano de carreira. Porque, na verdade, todas as vezes que a gente está fazendo um plano de carreira, não é todo mundo que tem interesse que vai ter ascensão. Ele precisa estar exatamente a necessidade da empresa, né? A empresa precisa de ter uma necessidade que aconteça essa ascensão. As coisas são aí bem alinhadas, né? Alinhadas, né? Então, se está tudo certo, ele tem uma motivação maior para desenvolver e ele vai poder caminhar no plano de carreira. Agora, a gente tem algumas situações que aquele indivíduo não está pronto para ele ter ascensão. Uhum. Mesmo, por exemplo, às vezes você tem na área comercial, sempre acontece isso. Às vezes eu tenho aqui um bom vendedor, o mercado está sediando ele, e aí ele fala, olha, se vocês não me der aqui, se eu não subir aqui, eu vou embora, porque eu já tenho um tempo que eu estou aqui nesse cargo, e o mercado está me sinalizando, e aí ele não está pronto para ir para aquela vaga. Então, aqui é um momento que a gente precisa de utilizar essa ferramenta com bastante carinho, para ele entender que a empresa está aberta, que a empresa na qual ele está inserida é a melhor empresa para ele, ele não precisa de ir para o mercado, porque o risco dele encontrar uma empresa com outra cultura, de não ter adaptação nessa empresa é muito grande. Então, é só uma questão dele enxergar que ele não está pronto e que se ele não está pronto para subir nessa empresa, ele não vai estar pronto para outra também. Ele vai correr o risco de ir para outra e ele vai ficar fora do trabalho, vai voltar para o mercado de trabalho. Então, ele vai voltar a entregar currículos. Então, isso é muito grave, né? Então, se a gente trabalha bem isso, ele vai entender, não precisa eu sair daqui para eu subir, eu posso subir aqui mesmo. E aí ele vai abraçar o programa de desenvolvimento dele para que ele possa fazer esse processo de ascensão no plano de carreira. E é isso, né, Janice? Na hora que você vê assim, aí a gente já entra nesse processo aí do PDI, da importância da devolutiva no PDI, que é onde eu estou, né, Janice? É onde eu quero chegar. Porque às vezes, né, a Juliana também é uma dor aí que acontece. O que acontece no dia a dia? Às vezes a pessoa, a Juliana faz esse processo de headhunter também, e a pessoa fala assim, ninguém me contrata e tal, porque realmente ele não está preparado, e ele tem que ter essa consciência. Olha, o MEI está te exigindo desenvolver essas competências, essas habilidades, e ele está fechado para o processo de desenvolvimento, né? Como a devolutiva também te ajuda aí nesse processo de PDI, Janice? Quando a gente está fazendo um processo de PDI, a gente precisa de definir as competências essenciais do negócio para poder eu olhar a equipe, o que ela tem, o que já existe pronto e o que existe potencial para desenvolver. E nesse processo de PDI, alguns indivíduos, eles abraçam o perfil. Então, assim, eu sou comunicador, eu adoro ser comunicadora e eu vou morrer comunicadora. Então, aí é um trabalho que a gente faz para enxergar que eu devo ter um equilíbrio em todos os perfis, eu devo ter uma evolução em várias competências, porque o negócio no qual eu atuo exige que eu tenha evolução em determinadas competências. E aí, a partir do momento que eles começam a enxergar que realmente ele vai ser mais feliz ali dentro da empresa, desenvolvendo essas competências, que ele vai atender, que ele tem a possibilidade de crescer, que ele pode caminhar no plano de carreira, que ele pode caminhar dentro das faixas salariais de um programa, do plano de cargos e salários, ele vai abraçar e ele vai fazer com toda a motivação, e quando ele vai crescendo, ele olha para você e fala, que bom que eu participei, né? Que bom que eu cresci, que eu abracei esse programa, né? E nunca mais, provavelmente, ele vai parar, porque a gente não para no nosso processo de desenvolvimento individual, né? Se a gente quer permanecer no mercado, nós temos que estar aqui no processo de evolução. Então, eu acho que o PDI é contínuo. A gente tem que fazer por essa nossa vida.
Perfeito. É isso. Para a gente ir fechando um pouco o nosso webinar, por causa do nosso tempo, a Janice usa muito também como que a devolutiva de perfil ajuda para o processo aí do trainee, de um jovem que está chegando na empresa, que tem ali uma ascensão grande, um deslumbre ali de oportunidades. Como que a devolutiva ajuda aí para o trainee, Janice? O programa de trainee, ele tem que ser feito um desenho anterior, né? Um programa mesmo. Então, ele deve ser desenhado do início até o fim. E a gente tem um cuidado muito grande com a experiência que esses trainees vão ter durante a jornada deles. E aí, eles vão passando por vários setores da empresa, eles ficam um determinado tempo nos setores, e pode ser que, quando o trainee ele inicia, ele seja, por exemplo, muito comunicador. E aí, quando ele chega num setor que ele é muito comunicador, ele está ali muito tranquilo, porque está bem A alinhado. zona de conforto Está dele, na zona né? de conforto. Mas quando ele vai para um setor que ele precisa ser analista, ele vai ter uma certa dificuldade. Então, eu costumo fazer o seguinte: quando começou o programa, chegou no momento que o momento de fazer os perfis e dar as devolutivas, então, a primeira coisa que eu vou falar para esse time é o seguinte, que nós fazemos parte de um grupo, né? Então, se eu tenho o meu perfil, ele faz parte de um grupo. Pode ser que tenha alguma coisa nessa devolutiva que não sei, que eu não me vejo nele, mas a maioria eu vou me ver nesse grupo, porque é por grupo que a gente tem o resultado dos perfis, e falo para eles que o ideal para a gente atuar dentro de uma organização é que a gente tenha um equilíbrio entre os perfis. Agora, eu não vou perder minha característica. Se eu sou uma comunicadora, o meu índice um pouquinho maior vai ser de comunicador. Eu vou colocar, por exemplo, eu tenho aqui 27 em comunicador, e eu vou ter 24, 25, 24 é 20. alguma coisa, né? 23 e pouquinho, eu vou ter quase tudo igualzinho, mas o meu comunicador vai estar um pouquinho maior. Se eu Mais sou, predominante. exatamente, se eu sou comunicadora executora, os meus dois vai ficar um pouquinho mais alto, e o meu papel é subir o analista e o planejador para bem próximo. Então, esse é meu contrato inicial, porque se eu faço esse contrato, eles vão entender que eles vão passar por vários setores, e vai ter um setor, por exemplo, que ele precisa ser muito mais analista. Esse setor vai facilitar o desenvolvimento dele, porque aqui é um setor que eu tenho que fazer análise. Eu nunca fiz análise, eu não sou pessoa de análise. Então, aquele setor vai recebê-lo, aquele setor já sabe que a Janice, por exemplo, ela não é uma pessoa analítica, e aí eles vão ter todo o cuidado com essa Cuidado. pessoa para que ele desenvolva esse índicezinho que está faltando. Que às vezes é muito Perfeito. pouquinho, às vezes é muito. Então, assim, aí é uma grande oportunidade. Quando ele termina o programa, ele tem o equilíbrio entre os perfis, ele pode atuar dentro de vários setores, e aquele setor que ele foi mais feliz é o que a gente determina que ele vai, né, vai ser o momento dele entrar, dele começar, vai ser naquele lugar, onde ele é mais feliz. A gente tem todo um histórico desse trainee para a gente poder realmente fazer com que ele entre no lugar certo, de forma certa, no momento certo, né? Então, o programa de trainee, o perfil é muito importante para o programa de trainee. E ele tem uma Que possibilidade ótimo. grande de desenvolvimento. Perfeito, Janice. E o que você trouxe para o trainee, porque você está fazendo esse processo de desenvolvimento do trainee no programa, e para a pessoa que recebe esse trainee naquele departamento, porque você fala, opa, o perfil dele aqui na área financeira, na área administrativa, não é o forte dele, né, porque o analista dele, o planejador é mais baixo, então ele vai exigir de vocês mais cuidado, mais atenção, mais treinamento, mais apoio. Então, nós damos condições para a pessoa e para a liderança a ser mais assertiva no processo de acolhimento daquele trainee. É fundamental a devolutiva aí. Eu estou dando devolutiva para o trainee e para o líder que está recebendo, para a equipe que está recebendo. Gente, isso é gestão comportamental dentro da sua empresa. É trazer a gestão do comportamento a seu favor, e a devolutiva ajuda muito isso, né? No processo de coaching, muitas vezes o meu coach, quando ele começa o processo, ele tem uma dificuldade de enxergar o futuro dele, e também até em que momento que ele está. Então, a ferramenta também facilita a pessoa se situar, ela enxergar em que momento que eu estou vivendo e aonde eu quero chegar. Então, ela, para mim, é uma ferramenta que ela deixa muito nítido para as pessoas o momento no qual ela está vivendo. Então, eu gosto muito. Descortina, né? Exatamente. Ela me dá também, as pessoas se sentem seguras, porque ela está partindo de algo que ela está recebendo, que ela concorda, que ela diz para mim, essa pessoa sou eu, que você está me falando. Então, para ela poder fazer o desenho do futuro dela,
muito fácil, e durante um processo de coaching, a gente existe muitas dificuldades, mas a gente também possui muitas habilidades para vencer essas dificuldades. E aí, quando ele tem esse mapeamento de perfil, ele começa a enxergar quais habilidades que eu possuo, que eu vou poder vencer essas dificuldades para chegar onde eu quero. Então, esse é o processo de coaching. O processo de mentoria, o mapeamento de perfil, ele contribui para eu fazer o planejamento da mentoria, porque eu enxergo os pontos que ele tem potencial para desenvolver. Você fala assim, que você faz o perfil da pessoa que você vai dar a mentoria. Tanto faz para a pessoa do coaching quanto para a pessoa de mentoria. Exatamente. Eu uso os dois para iniciar os processos. E quando eu estou fazendo o processo de mentoria, para eu fazer o planejamento da mentoria que eu vou prestar para o meu mentorando, ela contribui muito para mim, contribui muito para ele poder sentir qual é o ponto de start, porque quando ele recebe, ele fala comigo, olha, se eu for por aqui, vai facilitar muito a minha vida nesse momento. Porque às vezes tem várias competências que a gente tem condição de desenvolver, né? Vou fazer o processo com ele de mentoria. Então, ela também me mostra um ponto de partida. E aí... Jamile, você explica a diferença de mentoria e coach, por favor, porque muitas pessoas que vão nos assistir, estão nos ouvindo aqui, às vezes pode ter dificuldade. O que é um e o outro? Tá, o processo de mentoria, eu vou contar uma historinha aqui que vai ficar fácil das pessoas entenderem, tá? É como se fosse assim, ó, nós tivemos uma época passada que nós tínhamos aí, as nossas armas eram todas manufaturadas. E aí a gente tinha na comunidade, por exemplo, o ferreiro. E ele é que fazia todas as armas, né? E aí ele chegou num ponto que era guerra e ele não tinha como mais produzir. Então ele foi na comunidade e foi procurando aquelas pessoas que tinham dom para se tornar um ferreiro. Ele levantou na comunidade. Ele levou todas essas pessoas e individualmente ele criou os pupilos. Então, o pupilo dele, ele começou a trabalhar. Então, ele ensinava todo o ofício de ferreiro para aquela pessoa. Ele entregava tudo que ele gostaria que essa pessoa se tornasse. Então, ele foi criando o ofício de ferreiro cada vez mais. Então, mentoria é isso. Eu vou passar tudo que eu puder para eu formar uma pessoa e essa pessoa seguir no caminho dele, né? Aquele ofício para aquela pessoa. O coaching é um pouco diferente, porque o coaching é um processo que eu não faço nada. Eu sou só a parceira. Quem faz tudo é o coaching. Eu só estou ali para ser a parceira dele. Eu estou ali para apoiá-lo. Mas quem faz o processo todo é ele. Eu não tenho poder de atuar em lugar nenhum. Eu sou só o suporte. É como se o meu coach fosse um botão de rosa e eu sou o meio que vai proporcionar esse botão abrir e transformar numa rosa linda, linda, linda. Então é isso que é a diferença do coaching e da mentoria. Ótimo, muito bom o exemplo. E você disse para eu falar um pouco da formação, que dica que você traz para uma pessoa que fala assim, nossa, eu quero ser uma pessoa melhor no meu dia a dia, no meu processo de devolutiva, de repente, né? Como que as suas formações hoje te ajudaram, assim, a fazer esse conjunto do seu trabalho aí, de ser uma boa mentora, consultora, né? Na sua trajetória, né? Um pouco de você aí para a gente. Na verdade, meus estudos eu comecei na área de administração e eu percebi que não tinha muito a ver comigo. Eu migrei para a área de gestão de pessoas, né? Então, eu tenho uma formação muito ampla de gestão de pessoas. E logo que eu percebi que eu terminei a minha formação em gestão de pessoas, eu falei, bom, eu preciso entender o todo da empresa. Então, eu fiz MBA em gestão empresarial, depois que eu fiz empresarial, eu fiz financeiro, porque eu precisava de entender da parte de finanças, que hoje eu atuo muito na área de finanças. E logo em seguida eu tive formação de coach, formação de mentoria, eu tive formação em programação neurolinguística, e eu não paro de estudar, e eu já fiz 2 pós-graduações em neurociências, eu tenho uma de neurociência aprendizado, eu tenho uma de neurociência aplicada. Eu estou fazendo agora, recentemente, uma formação, ainda estou nela, de neuromarketing, e aí eu não paro de estudar. Então, assim, eu vou sempre evoluindo, eu estou sempre atualizando as minhas formações. Hoje eu atuo no mercado, no pilar de governança corporativa, no pilar comercial, no pilar de gestão e liderança, na parte de recursos humanos. Eu tenho formação em business games também, que eu também atuo. E, assim, eu não paro de estudar. E aí eu tenho uma expertise muito grande na área de agronegócio também, que eu atuo em todo o Brasil, mas eu atuo na área financeira também.
eu tenho várias instituições financeiras que eu trabalho com eles também. Então, assim, eu acho que a gente tem, quanto mais você puder aprender, melhor, porque uma coisa vai complementando outra. Então, se você tem experiências, né? Eu atuo na área comercial, eu atuo na área de gestão. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de uma empresa, eu consigo atender todas as áreas dela. Então, tanto eu trabalho com a parte comercial, quanto eu trabalho com a parte financeira, quanto eu trabalho com a parte administrativa. Que legal, Janice. Olha para vocês verem, ela não para, né? Só de pós aí, de especialização, ela colocou umas 10, né? Ou mais, né, Janice? E é isso, né? Não sei como que hora que Eu ela acho faz. que fica muito no Já limite, eu 6, fico viu? preocupada. Eu ficaria mais 10, 40, 390. Não é? Mesmo que seja para depois eu falar assim, não, ó, depois você me devolve 20, entendeu? Oi, Janice. Oi. Oi. Mas é isso, né? Que bacana, né? A gente poder trazer aí essa experiência. E a gente fecha um pouco aí, resumindo um pouco do nosso bate-papo de hoje, né, Janice? Com meia dúzia de dicas aqui do que a gente falou hoje para vocês no nosso webinar sobre devolutiva. Quero, assim, de todo o meu coração, agradecer aí a Janice pela disponibilidade, porque ter uma horinha dela aqui conosco, assim, é um privilégio, né? Não é para qualquer um, não. Então, eu me sinto honrada e feliz de ter a presença da Janice, de todos vocês aqui hoje que nos prestigiaram, em especial a Janice, que trouxe né, o conhecimento, toda a experiência dela, para agregar nesse webinar nosso sobre devolutiva. E vamos ter, se ela me permitir, outros momentos juntos, eu quero muito, para que ela possa contribuir e somar para a gente, para nos ajudar a sermos pessoas melhores na hora que nós estivermos junto com o outro, na hora que nós estivermos conduzindo, porque um dos motivos que eu chamei a Janice, porque a Janice ela tem esse olhar para as pessoas. Então, quando você for dar uma devolutiva, que você olhe, que você entenda, que você tenha ali a consciência da importância daquela pessoa que você está falando e a importância desse momento. Então, a Janice tem toda essa preocupação. Então, vai fazer uma devolutiva? Tá aí as 6 dicas importantes. Reforça o motivo pelo qual você está dando essa devolutiva. Pergunte se é o primeiro contato daquela pessoa com a ferramenta. Se for, explica um pouco mais, né? Faça um breve relato da metodologia DISC, da ferramenta Profile para aquela pessoa. Pergunte sobre o momento de vida, entenda aquela pessoa, estude antes o relatório, estude um pouco aquela pessoa também que você vai estar trazendo a devolutiva, fale dos perfis, contextualize, se necessário, igual a Janice falou, ela já usava esse método, use o método SCP, explique, contextualiza, traga exemplo, pergunte e sempre faça pergunta para ver se está fazendo sentido para a pessoa, se é isso mesmo. E não saia da presença daquela pessoa sem impactar, sem trazer algo positivo, sem potencializar o que ela tem melhor. Eu falo que a missão da Mapear hoje é trazer na essência aquilo que o outro tem de melhor. E numa devolutiva de perfil, a nossa responsabilidade, o nosso carinho com as pessoas que estão ali na nossa frente é isso, é potencializar, é extrair o melhor do outro em busca do seu melhor, da sua produtividade, da sua qualidade de vida e assim respeitando o que o outro é. Lembrando que ele não é só aquele relatório, ele é um conjunto de outros fatores da sua experiência de vida, da sua maturidade, do seu momento de vida, do seu percentual também de inteligência emocional, que conta muito, né? Então, ele é todo um conjunto, né? Então, é isso. Tá aí, né, os nossos contatos, o meu contato, o contato da Janice. Se você ainda, você está ouvindo a gente aqui pelo YouTube, se você ainda não faz parte aí do nosso grupo aí no YouTube, então comece a seguir a gente, porque a gente tem sempre conteúdo. Entre lá no nosso Instagram, Mapear Perfil Oficial, da Janice também, o site da Janice é maravilhoso, tem lá janicequeiroli.com. Entre também no Instagram da Janice, segue a gente, porque a gente está sempre postando conteúdo que pode fazer sentido para você nesse momento. E nós queremos muito te ajudar a criar essa jornada aí de devolutiva, de mapeamento de perfil, de forma eficiente, de forma feliz e sem sofrimento. Então, estamos aqui para apoiar vocês, né? Tá os nossos contatos. Janice, por favor, né, fica à vontade aí para se despedir da turma, e eu me encerro aqui também me despedindo de vocês. Janice. Eu agradeço muito o convite, sempre que você precisar, eu estou à disposição, Soraya. E eu queria finalizar só com uma informação.
A nossa capacidade de aprendizado, ela acontece por dois momentos, por repetição e por emoção. Então, se a gente quiser que a pessoa guarde essa devolutiva, que ela realmente tenha muito sucesso na vida dela, proporcione um momento emocional na devolutiva o mais lindo possível. Leve para ela uma emoção inesquecível. Uma emoção que ela pode sentir o cheiro, o sabor, o perfume, o momento, que aquilo fique marcado na vida dela para sempre, porque ela vai ter muito sucesso e ela vai estar aberta para a evolução dos nossos perfis, da nossa vida. Tudo de bom para vocês, eu agradeço muito, muita gratidão, muito obrigada. Ah, que obrigado, Janice. Isso que você falou faz todo sentido. Tem uma frase, Janice, que eu gosto muito, que fala o seguinte: as pessoas não vão lembrar do que nós dissemos para ela, elas vão lembrar de como as fizemos sentir, né? Isso. São as palavras, elas vão lembrar o quê? Do sentimento. Então, isso faz todo sentido, sim, né? Gente, nossa gratidão, nosso carinho e atenção por vocês. Janice, mais uma vez, obrigado.